Olá, tudo bem? Aqui é Thaís Fernandes e nós estamos aqui para mais um vídeo na sequência da série As Disciplinas Espirituais. Nós estamos já há algum tempo falando sobre as clássicas disciplinas espirituais. Se você ainda não conseguiu nos acompanhar, você verá que nos vídeos anteriores nós já falamos sobre a disciplina da oração, da meditação, do jejum e de muitas outras. Na semana passada, nós falamos sobre a disciplina do serviço, de como podemos servir melhor, de como podemos servir e a quem de fato estamos servindo. E hoje, uma disciplina que anda junto com a disciplina do serviço é a disciplina da submissão. Sim, nós vamos falar hoje sobre submissão. Um tema que gera polêmica, um tema que causa repulsa, mas hoje nós vamos falar de fato o que é submissão, para a gente não cometer mais erros em relação a isso. Só que antes de falar propriamente desse tema, eu quero voltar a dizer para você que para cada disciplina existe uma liberdade que corresponde àquela disciplina. Porque o propósito das disciplinas não é a disciplina em si, mas sim a liberdade que ela me corresponde, a liberdade que ela pode me favorecer. Por exemplo, um bom orador, ele tem a liberdade de estar diante de uma grande plateia, sem gaguejar, sem tremer as pernas, sem ficar com medo de se apresentar ao público e poder falar algo, contar uma história, argumentar um texto sem medos. E ele tem essa liberdade exatamente porque ele foi disciplinado para estudar a palavra, para estudar o poder da palavra. Assim também, um matemático tem a liberdade de participar de qualquer desafio que envolva números, que envolva lógica, porque ele teve a disciplina de se debruçar diante de muitos livros e cálculos matemáticos para então compreender os números e suas operações. Então, toda disciplina vai consequentemente nos resultar em liberdade. Um atleta, um corredor, ele só tem a liberdade de poder participar de maratonas e saber que vai vencer porque ele teve a disciplina de treinar diariamente as suas cadeias musculares. E então entender que ele tem força, que ele tem rigidez, que ele tem capacidade para tal concorrência. Então, a disciplina, já que nós estamos falando de disciplinas espirituais, a disciplina também da submissão, ela tem um contraponto, ela também tem uma liberdade, ela nos deixa livres para algo. O objetivo é a liberdade e não a disciplina. Se a disciplina for então o alvo principal, nós a transformamos em lei. E as disciplinas, elas servem ao propósito de realizar um bem muito maior. E elas só possuem valor como meio de nos colocar diante de Deus, para que então Ele, Deus, nos conceda a libertação que procuramos. Todas as pessoas que procuram a disciplina, que procuram ser disciplinadas em alguma coisa, é porque elas estão cansadas, é porque elas estão exauridas, é porque elas procuram se libertar de alguma coisa, de deixar algum peso, de deixar de carregar alguma coisa que está incomodando. Então, a libertação é o fim da disciplina. As disciplinas são meros instrumentos. Elas não são as respostas, mas elas são o meio que nos levam até a resposta, que é Cristo. Nós precisamos entender com muita clareza a limitação das disciplinas, se então a gente quiser evitar a escravidão. Vocês vão novamente, como eu sempre digo todas as vezes, os meus olhos não ficam aqui o tempo todo, porque eu estou cercada de material ao meu redor, eu preciso de apoio, né? Então eu estou à mesa, tenho livros, tenho Bíblia, tenho aqui o meu notebook, tenho o livro que me acompanha nessa leitura. Então eu tenho um material de apoio aqui, tenho um post-it, tenho um recadinho ali atrás na caixa. Vocês vão ver os meus olhos aí sempre para os lados, tá certo? E a nossa conversa de hoje se dá na disciplina da submissão.
eu tive certa resistência para gravar um vídeo sobre submissão. Fiz um vídeo há tempos atrás de um jeito sobre submissão, não consegui editar esse vídeo e estou fazendo ele novamente agora de uma outra maneira. Talvez porque o assunto já cause resistência no ouvinte, mas em nome de Jesus nós vamos estudar essa disciplina com a mesma dedicação que nós também estudamos as outras, tá? Das disciplinas espirituais, a que mais sofreu abuso foi a disciplina da submissão. Porque por alguma razão, a espécie humana, o homem, ele demonstra uma aptidão extraordinária para empregar o melhor dos ensinamentos para os piores fins. Então a religião, ela contribuiu para manipular e destruir pessoas com ensinos equivocados a respeito da submissão. Isso não é de hoje, tá, gente? Isso está na história. Se nós formos buscar a história da igreja, a história da religião, a história do cristianismo, e não só do cristianismo, a história da religião como um todo, nós vamos encontrar ensinamentos deturpados, corrompidos a respeito da submissão. E a gente vai ver que muita gente foi machucada por conta dessa manipulação totalmente errada. Então, precisamos examinar essa disciplina com muito cuidado, com muito discernimento, para a gente ministrar vida e não morte. Para a gente utilizar-se dessa disciplina para a vida e não para a morte, tá certo? E ao invés de ficar falando aqui de conceitos, o que é submissão, o que não é submissão, vamos primeiro falar que liberdade que corresponde à submissão, tá certo? A submissão, ela nos dá a capacidade de tirar das costas o fardo terrível que a gente carrega, de acreditar que as coisas devem ser feitas à nossa maneira, que as coisas têm que sair do jeito que a gente quer. Essa obsessão de exigir que tudo ao nosso redor funcione do jeito que a gente deseja é a pior escravidão que a gente pode se submeter. É a pior escravidão que existe. Quem passe semanas, meses e até anos em constante aflição porque alguma coisa que ela planejou não saiu como ela desejava. Há pessoas que adoecem, há pessoas que desenvolvem úlceras nervosas. Já ouviu falar da úlcera nervosa, gastrite nervosa? Geram úlceras, feridas no estômago porque algo não saiu como ela desejava. Há pessoas que ficam afônicas, perdem a voz. Há pessoas que ficam de mãos suadas, trêmulas, irritadíssimas, entram em pânico porque as coisas não saíram do jeito que ela queria que saísse. Só que a maioria das coisas aqui nessa vida nem chega perto de ser tão importante quanto a gente acha que é. Perceba que algumas brigas que você se envolve ou que você já assistiu, elas acontecem porque as pessoas não têm a liberdade de ceder umas às outras, de dar a vez, o direito para o outro, sabe? Na maioria das vezes, a gente não consegue suportar a ideia de ceder. Porque isso significa que as coisas estão andando ou vão andar de um jeito que eu não desejo, mas do jeito que o outro deseja. E aí, cabe a pergunta, quando eu não quero ceder, se trata de assuntos legítimos ou é pura obstinação da vontade própria? Ficar em silêncio também não significa submissão. Nem sempre é submissão. Eu posso ter uma atitude de subordinação, de ficar calada e aceitar, mas aqui dentro está em polvorosa, em total rebelião. Se não fosse assim, não teria necessidade do apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, dizer algo tão óbvio, como assim, servos, sejam submissos aos seus senhores. É óbvio que a gente espera que o servo seja submisso, que o escravo obedeça ao seu senhor, que o empregado obedeça ao seu chefe, que o liderado obedeça ao seu líder. É óbvio. E muitas vezes nós podemos sim agir, ter postura de subordinação, mas não estarmos sendo.
estarmos contrariando aqui dentro, no coração, no entendimento. Por isso ele disse para sermos submissos. Então, ser submisso é uma atitude do coração e não só de postura. O sentimento de apreço, ele permeia todo o Novo Testamento. Jesus, ele enfatizou que o não matarás, lá do Velho Testamento, trata do espírito assassino com que vemos as pessoas. Na questão de submissão, é o mesmo ponto central. É o sentimento de apreço, de respeito que eu tenho pelo outro, que vai me indicar, que vai me conduzir como eu vou me comportar. É o apreço, o respeito que eu tenho pelo outro. Então eu cedo, tá? Onde está a liberdade da submissão, então? Valorizar o semelhante. Eu vou olhar aqui, tá, gente? Porque é uma lista. Valorizar o semelhante. Sonhos e planos do outro passa a ser importante. Abrir mão do próprio direito pelo bem alheio. Amar as pessoas incondicionalmente. O incondicionalmente é quando eu não imponho condições para então amar aquela pessoa. É um amor não egoísta. É um amor que não espera troca, não é barganha. Eu vou amar se eu entender que ele tem algo para me oferecer. Não. É amar as pessoas de forma incondicional. Abrir mão do meu direito de exigir que ele retribua o meu amor. O amor é algo dado, entregue. Eu não tenho que exigir, tá? Não ter mais a sensação que precisamos ser tratadas de determinada maneira. Isso é uma das liberdades que ser submissa me favorece. Sabe aquela sensação de eu devo ser tratada assim por fulano de tal, porque no passado fui eu quem ajudei ela? Porque no passado fui eu quem socorri? Sabe aquela ideia que eu preciso ser paparicada, elogiada, abraçada, convidada para aquela festa? Que eu preciso sim ter sido convidada para aquele almoço que fulana fez? Não, não, não. Tudo isso acaba. Tudo isso acaba quando a gente entende a disciplina da submissão. Nós também vamos exultar com o sucesso das pessoas, assim como também a gente vai experimentar com sinceridade um pesar porque aquela pessoa fracassou. Coisa mais nobre ainda é que não vai fazer muita diferença para você se o seu plano se frustrou, não foi para frente, mas o plano de outra pessoa deu certo. Descobrimos que é bem melhor servir ao próximo do que fazer as coisas à nossa maneira. Libertação. É essa a palavra-chave da liberdade correspondente à submissão. Que coisa, não? Que paradoxo. Como que você pode me falar, Thaís, que submissão, estar submetida, estar debaixo da missão do outro, vai me dar libertação? Abrir mão dos próprios direitos significa estar livre da raiva impetuosa e da amargura que nós sentimos quando alguém não age como achamos que deveria ter agido. Finalmente, nós somos capazes de romper a cruel lei da reciprocidade. Sabe quando acontece assim, mexe comigo e você vai ver com quem você está mexendo? Isso acaba. A ira, a raiva, aquele terrível mal-estar, porque aquele a quem eu confiei não fez como eu desejava. Isso tudo acaba. Isso significa liberdade. Isso significa que eu estou então livre para obedecer à ordem de Jesus, que ele deixou registrado em Mateus 5,44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Entender também como é possível renunciar ao direito de retaliar. Sim, Jesus falou e Mateus registrou no capítulo 5, versículo 39. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos registrou isso no capítulo 8, versículo 34. Ele está falando de negação, de autonegação, negar a si mesmo. Jesus ensina que a autonegação é a única forma de gerar autossatisfação e autorrealização genuínas.
A nossa felicidade não depende de conseguir aquilo que se quer. Gente, isso é fato, né? Sabe aquela coisa assim que você trabalha anos para conquistar talvez um carro zero, a compra do seu apartamento, ou de uma casa, ou de uma casa na praia, ou de uma viagem tão sonhada. Pronto, você realizou aquilo. Você alcançou o que desejava, o que queria. Você fica totalmente feliz pro resto da sua vida? Você fica 100% satisfeito pro restante da sua vida? Não fica. Você vai desejar uma outra coisa. Você vai ambicionar um outro sonho, porque a nossa felicidade não está em conseguirmos aquilo que desejamos. A autonegação também não significa que você vai perder a sua identidade. Até porque, sem identidade, a gente não pode ajudar ninguém. A gente não pode nos sujeitar ao outro sem ter identidade. Olha só, Jesus, ele perdeu a identidade quando ele foi ao Gólgota e morreu numa cruz? Não. Paulo, ele perdeu a identidade quando ele se entregou a Cristo? Não. É claro que não. Na verdade, eles encontraram a própria identidade no ato de negar a si mesmo. A si mesmos. Eles encontraram a identidade deles. Eles passaram então a ter a sua identidade firmada quando passaram a negar a si mesmos. E não aconteceu só com eles. Se vocês buscarem na história, vão encontrar também outras pessoas que encontraram a sua identidade, que encontraram a sua essência, que aprenderam a ser ou a dizer quem eu sou ao negarem a si mesmos. A autonegação significa a liberdade de priorizar o semelhante. Ela é o fundamento da submissão. Então aqui, ó, a base para eu desfrutar da disciplina da submissão é a autonegação. Ela nos livra da tendência que temos de satisfazer os próprios desejos. Quem é mãe talvez vai entender um pouco mais fácil. Mãe é uma pessoa que age com autonegação a partir do momento que ela começa a gerar um filho. Porque o corpo dela totalmente já vai ser transformado ali, vai ser modificado na gestação. Depois, ela vai ter que acordar em horários que talvez ela estivesse dormindo se não fosse aquela criança. Por quê? Ela está autonegando o seu desejo de descanso para então estar acordada e amamentando. Ela vai deixar de ir a muitos lugares, ela vai deixar de estar fora de casa em muitos horários, não porque ela queira, mas porque ela precisa fazer isso para o bem do outro, para o bem do bebê, para o bem do filho. Isso também acontece com os pais, porque ele vai deixar de fazer um bocadão de coisa, aquele cara que era solteiro, livre, podia ir e vir para onde ele queria, agora ele tem uma vida diferente, porque agora ele tem uma família. Então, em prol do bem alheio da família, ele tem mudanças de comportamento, ele tem autonegação, ele deixa de realizar os seus próprios desejos a fim de alcançar os desejos da família, em nome da família. E assim acontece com os cristãos, aqueles que se identificam com Cristo. Você e eu que nos identificamos com a fé cristã, nós sabemos o quê? Que nós temos uma vida de renúncia, que nós vamos dizer não para muitas coisas, que nós vamos dizer não para as nossas vontades, para os nossos interesses, para os nossos desejos, em nome de Cristo. E isso não é perder a nossa identidade, isso é encontrar a nossa identidade. Qual identidade, Thaís? O meu nome? Não. O seu nome está no seu RG, está no seu documento. É a nossa identidade do que somos em Cristo. Quem sou eu em Cristo? Sou filha amada de Deus. Sou filha responsável, faço parte daquilo que meu Deus, o meu Pai, está fazendo aqui na terra. Sou abençoada, sou justificada, fui perdoada. Tenho aqui a missão de apresentá-lo para outros, de ser luz no mundo e sal na terra, de ser representante, agente ativo do céu, embaixatriz do céu aqui na terra. Entendem? Então eu vou deixar de ir a alguns lugares. Eu vou deixar de usar alguns modelos de roupa.
Eu vou deixar algumas maneiras ruins de falar. Eu vou dizer não, sim, para alguns sonhos, para alguns desejos que não cabem agora, que não são adequados neste momento, para priorizar o que é a vontade soberana de Deus na minha vida. Isso é autonegação, que é a liberdade para priorizar o reino de Deus, para priorizar a vontade de Deus. Isso me dá a base, me fundamenta para ser submissa, para estar debaixo da missão de Deus. Submissão é quando eu estou debaixo da missão de uma outra pessoa. Então, quando se diz o termo que causa repulsa aí, né, submissão no casamento, você não não quer dizer que você foi chamada para ser tapete do seu marido. Nada disso. É para dizer que você está debaixo de uma missão que foi dada a ele. E não é debaixo sendo inferior, é debaixo da missão dele. Ele é o responsável por essa missão que lhe foi entregue. E você é a ajudadora nessa missão. É como se duas pessoas fossem enviadas para algum lugar e lá elas têm algo para ser realizado. Os dois estão numa missão, os dois estão debaixo da missão superior do enviado, daquele que o enviou, ou seja uma empresa, ou seja um projeto. Existe uma empresa, a CIA, vamos falar da CIA, a agência de segurança, né, dos Estados Unidos. Eles enviam espiões, duplas de espiões para missões em diferentes países e situações, sempre de dois. Eles estão em submissão à CIA, estão debaixo da missão da CIA. Os nomes que vão aparecer nos projetos, nos planos, é o nome da CIA. Ela é responsável. Só que são essas duas pessoas, esse casal aqui de investigadores, de espiões, o nome que você quiser dar, os agentes, estão realizando essa missão. Estão debaixo da missão de segurança da CIA e estão realizando esta obra juntos. Assim é no casamento. Meu marido e eu estamos juntos, debaixo da submissão de Deus, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade soberana com as nossas vidas aqui. Então nós estamos debaixo dessa missão de Deus. Meu marido, como homem do corpo, né, como cabeça, como cabeça desse corpo, ele recebeu uma missão diferente da minha. Então ele tem uma missão e eu sou submissa a essa missão. Eu o ajudo na missão que ele recebeu. Eu sou a auxiliadora na missão que ele recebeu. E um termo que eu gosto muito de explicar quando eu falo de submissão é que nós somos auxiliadoras. E a auxiliadora, gente, ela só aparece para duas pessoas na Bíblia. Vocês sabiam disso? Se não me falha a memória, ela aparece apenas 32 vezes. E nessas 32 vezes, ela está se referindo à mulher, lá em Gênesis, e as demais vezes ela se refere a Deus. Deus, o Senhor, como nosso auxiliador. Significa que o meu marido foi incumbido de uma missão e eu fui incumbida de auxiliá-lo nessa missão. Ele vai ser bem-sucedido ou mal-sucedido dependendo do meu auxílio, do quanto eu invisto, do quanto eu me disponho a auxiliá-lo. Entendem isso? Isso é submissão. Significa, sim, que eu vou ter essa autonegação, que muitas vezes, em nome dessa missão aqui, que foi entregue ao meu marido, eu vou me autonegar. Significa que muitas vezes eu vou precisar abrir mão das minhas vontades, dos meus horários, daquilo que eu gostaria de comprar, do lugar onde eu gostaria de ir. Significa que eu vou abrir mão do meu próprio direito, daquilo que eu acho que eu tenho razão, para prevalecer aqui. Isso significa que eu vou exultar com alegria quando meu marido obtiver sucesso. Significa que eu vou experimentar um pesar sincero. Eu vou ficar triste quando ele fracassar. E isso é sincero.
Eu vou chorar quando ele chorar. Significa que se ele vencer em algum lugar, ganhar algum prêmio, algum mérito, e tudo bem para ele, vou ficar feliz junto com ele, porque eu estou junto nessa missão. Isso significa que eu vou descobrir que é muito melhor servir a ele do que fazer as coisas da minha maneira. É descanso. Fazer as coisas do jeito que ele quer, como ele está dizendo que é descanso para mim, gente. Entende? Precisa praticar para experimentar, para pegar gosto por isso, sabe? E eu acabei no casamento porque é a área mais difícil das pessoas compreenderem submissão. É a coisa mais difícil, gente. Por quê? Pode reparar, se você trabalha fora e tem um chefe, você se submete ao seu chefe na boa. Você acata as ordens dele na boa. Se você trabalha numa escola, você acata o que a sua coordenadora dá como diretriz, na boa. Se você está na escola estudando e você faz parte de um grupo de estudos e tem alguém que lidera, você vai acatar o que a pessoa vai dizer. Mas você vai arranhar, você vai bater de frente quando se trata de marido. As solteiras vão ter dificuldade de entender o que é submissão e vão até talvez repensar o casamento. E as casadas sofrem por não entender o seu papel, por não entender a submissão, por não entender a importância, a relevância de você estar submetida debaixo da autoridade, da missão do marido. O que isso traz de benefício para os dois, para a família inteira, e o que isso traz de benefício para você, espiritual, para a sua autoridade espiritual, para as suas orações serem respondidas, serem atendidas, para você servir de modelo para os seus filhos, para você ser a mulher sábia que edifica a casa. E aí, para a gente encerrar aqui, eu vou ler para vocês um trecho de um poema que se tornou um hino, eu acredito, de George Matheson. Peço-te, Senhor, de mim um servo fazer, e então livre eu serei. Força-me a espada devolver, e conquistador tornar-me-ei. Um mergulho nos sobressaltos da vida faço, quando permaneço em solidão. Prenda-me com teus braços, e vigorosa será a minha mão. Gente, eu li várias vezes esse texto. E li várias vezes esse texto e fiquei feliz com o que li, gente. Veio uma sensação de liberdade, de leveza tão grande. Olha só, ó. Peço-te, Senhor, de mim um servo fazer. Quantas vezes a gente diz que a gente é serva do Senhor Jesus? Quantas vezes a gente diz isso? Você já parou para pensar o que é servir? O que é ser serva? Porque serva, gente, não tem vontade própria. Serva não tem vez, não vai decidir. Serva não decide. Serva obedece. Serva não faz o que quer, serva faz o que o seu Senhor quer. E isso não significa que você está morrendo, que você não existe, que quem sou eu? Eu não tenho nem poder de decisão, quem sou eu? Quem me dera isso? Não! E então livre eu serei. Quando ele está dizendo que quando ele é servo, então ele vai ser livre. Quando ele for servo, então ele é livre. Ele diz assim, ó, força-me a espada devolver. Oh, gente, o que é espada? Espada é uma arma de ataque. Espada é uma ferramenta que você usa para atacar. Quantas vezes nós, principalmente nós mulheres, nós atacamos. Nós atacamos com palavras, nós atacamos com postura, nós atacamos com gesto, com olhares, nós atacamos até com silêncio, gente. Quem nunca fulminou o marido só de olhar? Quem nunca deixou assim o coitado todo sem jeito, só de olhar? E ele está dizendo aqui, ó, força-me, Senhor, a te devolver essa espada. E então aí, conquistador, eu me torno. Eu me torno um conquistador, um vencedor,
quando eu devolvo a espada, quando eu deixo de atacar. Um mergulho nos sobressaltos da vida faço quando permaneço em solidão. Essa solidão aqui não é um sujeito triste porque está sozinho, mas é aquele sujeito que sabe a hora da solitude, o prazer, sim, de estar dentro de si, de fazer reflexões, de falar internamente, de escolher ficar quieto e não responder, de escolher se anular e não aparecer, de não chamar atenção para si. Prenda-me com teus braços, e vigorosa será minha mão. Eu me tornarei forte, eu ganharei força, serei vigorosa quando estiver presa nos braços do Senhor. Ou seja, quando eu me tornar submissa, quando eu estiver debaixo, em obediência à missão do nosso Deus. Eu desejo, eu oro e desejo de todo o meu coração que você e a gente experimente a liberdade que a disciplina da submissão nos traz. Do fundo do coração, gente, do fundo do coração. O tempo é... Eu gostaria de fazer um vídeo curto, gente, que eu tenho feito vídeos muito longos. Mas eu tenho vontade de falar, né? A oportunidade que a gente tem aqui de conversar. Eu nem sempre fui a pessoa que experimentou a disciplina, a liberdade da disciplina da submissão. Eu falo que é um caminho, né? O cristianismo, a nossa fé em Deus é crescente. Nós vamos nos transformando a cada dia. Nós vamos nos modificando, vamos nos moldando à imagem do Senhor. Vamos sendo transformadas pelo poder da sua palavra. E enquanto eu estudava, eu relia de novo esse capítulo, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Naquela situação lá atrás. Se eu já soubesse disso, tivesse agido com essa submissão, com esse entendimento, eu teria evitado tantas consequências, eu teria evitado tantos dissabores, tantas tristezas, mal entendimento, teria sido tudo tão diferente. Aí agora, né, com o passar dos anos, compreendendo isso, não é a primeira vez que eu estou lendo esse texto, então da primeira vez que eu li para agora, já modificou muita coisa, já mudou muito a minha postura em relação a isso. E você consegue mesmo, experimentar esse descanso, essa liberdade de não trazer tudo às suas costas. Querer fazer as coisas do nosso jeito sempre nos aprisiona, como aprisiona também aos outros que estão ao nosso redor. Quantas coisas aí na sua casa é feita do seu jeito, mas a que preço? Que custo saiu do seu jeito? Alguém chorou? Alguém está totalmente feliz com essa realização? Ou é só aparência? É só para não brigar? Você está ensinando seus filhos com essa postura? Você está desfrutando 100% dessa coisa que você alcançou conforme você queria? Entende? Então, é libertador você abrir mão e deixar correr, deixar escorrer. Não é irresponsabilidade, não é tirar seu corpo fora, nada disso. Não é ser nula, não é ficar em cima do muro, não. Não é isso. Mas é você saber o seu lugar. É você saber que você está fazendo parte da missão. Que você está contribuindo, que você está colaborando. Mas lembrando, respeitando o seu semelhante. Valorizando o seu semelhante. Valorizando o seu próximo. Se você não assistiu o vídeo da semana passada sobre a disciplina do serviço, assista, porque os dois andam juntos. Quando você serve com essa submissão, tudo fica diferente. Tudo se torna muito mais precioso. Tá bom? Um abraço e até a semana que vem.